dizer que esse daqui é um dos filmes mais aguardados do ano, levando em consideração que ele é a sequência de um outro filme que fez muito sucesso quando foi lançado lá em 2019. Mas afinal de contas, é musical ou não é? O vídeo de hoje é sobre Coringa, Delírio A2, de 2024. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu faço uma análise crítica, não tem spoiler, e quando eu for contar a história eu aviso pra tu pausar se quiser. Gente, eu tô sem microfone porque eu tive um probleminha com ele, então pode ser que tenha alguns barulhos externos a mais do que o normal. Peço desculpas e a colaboração de vocês, tá chovendo, trânsito, enfim, mas eu precisava gravar esse vídeo. A premissa é a seguinte: 2 anos após os acontecimentos do primeiro filme, Arthur Fleck está preso na penitenciária de Gotham à espera do seu julgamento pelos crimes que cometeu. Ele é constantemente ridicularizado e agredido pelos guardas e nós encontramos um Arthur sombrio, fisicamente mais vulnerável ainda, sem piadas e sem sorrisos. Em determinado momento ele vai até a ala B do asilo de Arkham e encontra uma jovem chamada Lee, que é obcecada pelo Joker. Ela é paciente do local. E aí fica a dúvida, será que a possível relação dos dois vai afetar o julgamento no tribunal do Arthur? 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Coringa, Delírio A2 foi dirigido e coescrito pelo Todd Phillips e é uma sequência direta do outro filme do diretor, Coringa, de 2019. Eu preciso fazer vídeo de Coringa, mas todo mundo sabe que ele foi sucesso absoluto na época, causou euforia no público, principalmente porque se trata desse personagem de história em quadrinho tão conhecido e aclamado, vindo de uma forma mais, entre aspas, adulta e sombria, dramática, não tanto caricata. Sendo assim, estava todo mundo muito empolgado com a notícia de que viria uma sequência, mas aí a galera começou a torcer a cara quando vieram os rumores de que seria um musical. Aqui no Brasil, a gente não é tão acostumado com musical como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu, inclusive, não sou a maior fã, mas de qualquer forma, estava animada pro filme. Então a primeira coisa que eu vou dizer é que sim, ele é um musical. Não é dos tradicionais, a gente não tem cantoria e dança 100% do tempo, mas tem bastante cena e elas são bem significativas, por assim dizer. Na verdade, o tal Delírio A2 é expressado principalmente dessa forma. E assim, embora eu não seja fã e preferisse que não fosse um musical, a atitude do diretor, a ousadia dele de trazer o Coringa assim, desse jeito, nesse formato, é louvável. Até porque o público das histórias em quadrinhos é bem rígido em relação aos seus personagens, às suas histórias, e a real é que o Todd Phillips, ele acabou rompendo barreiras nos 2 filmes, né? Além do mais, eu acho até que faz sentido, porque a música já era uma das expressões artísticas que fazia o Arthur ter força para se expressar enquanto personagem Joker, né? Enquanto essa transformação dele mesmo, lá no primeiro filme. E falando em música, eu já posso dizer que a Lady Gaga, enquanto Lee, ou Harley Quinn, ou Harley Quinzel, mandou super bem, seja cantando ou não. No entanto, eu senti um pouco de falta de força nessa personagem, que é tão intensa, que tem um certo peso. Pra mim faltou loucura. E aí eu não sei se foi uma questão de roteiro, né, do que foi passado a Lady Gaga, ou se foi dela mesma atuando. E o Joaquin Phoenix tá mais uma vez impecável, memorável, não há o que se falar. O Coringa dele é visceral, é dramático, é sombrio, é triste, dá medo. É tudo elevado na última potência e ainda assim no ponto. Isso em termos de atuação, né? Porque quando a gente vai falar de visual, de estética, de expressão corporal, é ainda mais avassalador. Bom, essa história aqui gira em torno do Arthur e o seu julgamento, mas mais do que isso, gira em torno de saber
Quem cometeu aqueles crimes? Foi o Arthur ou foi o Coringa? Existe essa diferenciação? Ele merece a pena de morte ou ele é doente o suficiente para ser internado e ficar sob cuidados médicos? E aí a gente pode ter um problema de expectativa, porque esse é o grande cerne do longa e não a relação dele com a Arlequina. Esse núcleo dos dois existe o tempo inteiro, mas não é o principal. E aí eu, Morena, senti falta de um aprofundamento nessa parte. E será que por isso eu achei a Arlequina da Gaga menos intensa? Pode ser que tenha a ver. Além disso, o filme num todo acaba sendo um pouco uma repetição do primeiro. Eu não encontrei novas respostas do Arthur e nem para o Arthur e nem uma evolução desse personagem. What's changed? Well, I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. O final pra mim também ficou um pouco desconexo e assim, a real é que eu saí da cabine sem saber direito se eu tinha gostado ou não. Agora eu consigo dizer que ele é um filme ok, mas que não inova enquanto história, então se ele não existisse, não faria diferença. Eu lembro de sair extasiada de Coringa em 2019, sabe? Eu saí do cinema querendo entrar na sessão de novo, assistir mais uma vez. E aqui eu tava até um pouco cansada. Ainda assim, design de produção, trilha sonora são impecáveis. Em termos de produção, no geral, é um filmaço, além das atuações, que são todas maravilhosas, né? Então eu acho que vale a pena ir no cinema assistir. Eu, inclusive, quero ver de novo pra ver se eu confirmo essa minha opinião aí ou se eu tenho novos olhares. Coringa, Delírio A2 é um filme mais lento, é longo também, tem cerca de 2h30 e tá disponível nos cinemas a partir do dia 3 de outubro. I wanna see the real you. Bom, agora eu vou contar um pouco da história, então vai virar spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. O início do filme é bem legal porque é um desenho do Coringa e a sua sombra. E essa sombra fica passando a perna nele o tempo inteiro. E é como se fosse aquele episódio lá do programa de TV em que ele acaba assassinando, né, o apresentador, enfim. Depois nós vemos ele na prisão de Arkham, naquela situação deplorável, e ele precisa ir até a ala B lá do asilo, porque ele vai conversar com a sua advogada e com a psiquiatra, se eu não me engano, porque justamente elas querem apresentar no tribunal essa teoria de que ele tem uma outra pessoa dentro dele, que não foi ele, de fato, quem cometeu aqueles crimes. É uma questão mental. E quando ele tá indo pra lá, tem uma sala que tá tendo uma aula de canto e lá está ali a personagem da Lady Gaga. Eles se veem, rola aquela faísca assim, mas ainda não se falam. Os guardas são insuportáveis, né? É um horror, é um abuso o tempo inteiro. E um deles inscreve o Arthur nessa aula de música. Agora ele tem um contato com a Lia, a gente descobre que ela tá lá porque a mãe a internou, porque ela botou fogo no prédio dos pais. E ela é, na verdade, muito fã do Coringa, do que ele fez, do que o Arthur fez. Mais tarde no noticiário a gente vê que a promotoria, que aqui o promotor é o Harvey Dent, quem tá indo contra, né, o Arthur, querendo condenar ele pelos seus crimes à pena de morte. Aí nós temos um momento em que o Arthur tá assistindo o filme com outros pacientes do asilo, porque ele tá se comportando bem, né? Ele não tá fazendo piada, ele não tá de risadinha, ele não tá sendo muito violento, ele tá tomando a medicação, então ele tá tendo essas possibilidades de fazer aula de canto, de ir lá assistir o filme. E durante esse filme, Ali bota fogo no lugar, porque eles estão sempre fumando, né? Ela bota fogo e aí todo mundo começa a correr, é uma confusão, os dois tentam fugir. E preciso dizer que eu estou passando por cima dos momentos de canto, de apresentação de dança e música. Mas durante tudo isso que eu já falei do filme, em vários momentos a gente tem, tá? E esse agora, por exemplo, é um deles. Geralmente, quando é a Arlequina e o Joker juntos, eles estão cantando e dançando. É através disso que a gente vê o delírio dos dois, né? Que tem ali o subtexto do filme. Let's give the people what they want. Bom, com essa função dos dois tentarem fugir, o Arthur é mandado pra Solitária. E o filme, ele tem uma perspectiva de tempo diferente, tá? Porque o guarda, ele fala que ele vai ficar 2 semanas na Solitária e a cena seguinte já é ele fora da Solitária. Então, a gente não acompanha dia após dia. Mas enquanto ele tá lá na Solitária, Ali vai visitar ele
E aí, enfim, eles se beijam, têm relação e etc. E uma das coisas que ele fala pra ele é: você tem que parar de tomar o seu medicamento. E ele diz: eu já parei. Por um segundo, a partir dessa cena da solitária, eu achei que ali nem existia, tá? Que ele tava fantasiando de novo, igual ele fez com a vizinha no primeiro filme. Porque, né, pô, deixaram ela entrar ali e tal. Mas não, ela existe mesmo. Bom, ali, como ela não tinha cometido nenhum crime, ela acaba saindo do hospital e começam os dias de julgamento. E ela vai junto lá pra assistir, né? Daí do lado de fora tem pessoas gritando e vestidas de coringa, pedindo a liberdade dele. E a advogada do Arthur fala pra ele: olha só, se afasta dali porque ela não vai te ajudar. Ela, na verdade, é rica, o pai dela tá vivo e é médico, tudo que ela te contou era mentira. Ela, inclusive, fez pós em psiquiatria. Mas assim, ele se mostra apaixonado e não quer entender, mas depois, quando ele vai conversar com ela, que ela vai visitar ele questiona, né? Pô, tu mentiu pra mim e tal. Sabe, algumas mentiras precisam ser contadas e tal, e no final das contas estou grávida. O julgamento segue, e aí quem vai depor é a vizinha que ele tava obcecado lá no primeiro filme. E essa vizinha acaba trazendo mais, e porque no julgamento eles ficam revivendo cada vez mais e mais os gatilhos dele, né? E no caso dela, foi em relação às coisas que a mãe dele falava pra ela, pra vizinha, o quanto ele era ridículo, vamos dizer assim. E aí, ali no tribunal, começa uma outra cena de música e ele começa a cantar que o Coringa sou eu, e é mais violento agora. O Arthur, então, diz ao tribunal que demite a advogada dele e que quer representar a si mesmo. Como ele de fato pode fazer isso, no dia seguinte ele já começa a ir vestido de Coringa. A promotoria, o Harvey Dent, encerra a acusação apresentando a denúncia e o Arthur encerra a sua defesa sem se defender. Quando ele volta pra prisão, ele toma um pau, assim, feio, e aí no dia seguinte, no tribunal, ele declara que não existe Coringa nenhum. Sempre foi o Arthur, e que ele, inclusive, matou a própria mãe, que ninguém ali sabia disso. Ali vai embora desapontadíssima. O julgamento segue agora para condenar o Arthur de fato, né? O júri popular tem o seu veredito, porém durante um carro-bomba explode o lugar. O Arthur sai de lá todo errado, é carregado por um cara vestido de Coringa que bota ele dentro de um carro pra fugir, mas aí ele sai correndo do carro, enlouquecido pela cidade, ele não quer ficar ali com aquele povo e sobe aquela escadaria famosa do primeiro filme. E ali tá lá. Ele fala com ela, diz que agora eles podem fugir porque explodiu o tribunal e não sei o que, e ela olha pra ele e fala: não, a gente não vai fugir, e resumo da ópera, eu gostava era do Coringa, tu disse que ele não existe, então beijo, tchau. Tá grávida, não tá? Não sabemos. Ele volta pra prisão, né, acaba sendo preso de novo, e mais do que isso, ele é esfaqueado por um outro detento. A última cena do filme é o Arthur caído no chão e o foco da câmera nele, e no fundo, desfocado, a gente enxerga esse detento cortando o próprio rosto, né? Colocando um sorriso nele mesmo. Então, será que nós teremos um novo Coringa agora? Come on, get happy. Get ready for the judgment day. Fim de filme, não sei se teve cena pós-crédito, eu fiquei esperando, mas demorou tanto, eu precisava sair da sala. Me contem nos comentários se tinha cena pós-crédito. Quem já assistiu, curtiu, não curtiu, quero muito saber a opinião de todo mundo. Fiz esse vídeo aqui sem falar com ninguém, sem ver crítica nenhuma. E eu fiquei realmente bem na dúvida, assim, do que eu tinha sentido. Mas a grande real é que eu quero assistir de novo, mas definitivamente eu não saí impactada como eu saí no primeiro. Bora papear aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.